E aí, salve, salve, família boleiros e boleiras do Cartola 2021. Como vocês estão, seus doido maluco pro Cartola? Eu estou bem, eu quero saber se vocês estão bem, se tá todo mundo bem, firme e forte pra começar a rodada de número 17, né? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo como foi a sua rodada de tiro curto da rodada 16. Vocês apostaram inteiro no time do Flamengo, no time do Atlético Mineiro? Como que foi? Você colocou o Savarino? Você colocou aí, né, o nosso querido lateral esquerdo do Atlético? Não? Ou foi? Ah, eu quero saber, deixa aqui nos comentários, tá bom? Galera, antes de começar, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de tiro curto, tá? Vídeo da semana, da rodada 17, trazendo alguns pontos fortes, alguns pontos fracos aí pra gente analisar, estudar um pouquinho, porque a gente sabe, tiro curto é uma coisa que tem um fator um pouco sorte, mas também tem um fator estudo, né? Então é muito bom a gente passar alguns estudos aqui para vocês, né? Mesmo que sejam simples, mas que no fundo, estudando um pouco e aquele fator sorte vai nos ajudar bastante, tá bom? Quero te convidar, vocês que vão passar por aqui ainda não conhecem o nosso canal Boleiros do Cartola, eu aqui que vos falo, o seu amigo maluco boleiro, te convido a fazer parte da nossa família, tá bom? Venha ficar conosco, venha ser mais um boleiro, venha dar essa força pro canal, que é muito importante continuarmos aqui dentro do YouTube, do Cartola e levando os nossos conteúdos para muito mais amigos, beleza? Então, galera, antes de começar o vídeo, só dois anunciozinhos para vocês, tá? Estamos com umas promoções muito boa, tá? Até o final do ano, nós abaixamos aí para ajudar os cartoleiros o nosso grupo de assessoria, custando somente R$ 29,90 até o final do ano do Cartola, beleza? Isso dá menos de R$ 1,50, galera. É um excelente, exatamente, excelente oportunidade e também é um investimento muito bom para você que gosta de tiro curto, você que gosta de estudar. Então venha fazer parte dessa família, te garanto que você vai gostar bastante. E outra, é o único grupo de assessoria que ele é aberto. Então aqui você vai falar com o pessoal, vai conversar comigo, vamos estudar juntos. Isso é bem bacana. Eu analiso os seus times, você pode ter 10 times, a gente vai analisar. Então faça esse investimento, você estará se ajudando e ajudará o canal. Então essa parceria é muito importante para nós, tá? E também temos as nossas ligas, você que joga tiro curto e participa aí de ligas, né? Tiro curto, mensal, rodada e tudo mais. Temos também nossas copas, né, que é Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores. É muito legal, vem fazer parte, tá? São preços a partir de R$ 5, cabe no teu bolso, é liga familiar, são poucas pessoas com mais chances de você ganhar a premiação, tá? Você não precisa ser pró no Cartola para jogar nossas ligas. Eu pago o aplicativo para que você possa jogar 10 ligas ao mesmo tempo usando o mesmo time. Foca nisso, tá? Então, qualquer dúvida entre nossa assessoria e também nas nossas ligas, tem um contato de WhatsApp aqui embaixo do vídeo, tá? É só você clicar aí nas descrições, chama a gente no Zap Zap, eu terei o maior prazer de falar com vocês, tá? Então vamos lá, galera, desvendar um pouquinho aqui a rodada de número 7, para que vocês consigam montar um bom time pra liga de tiro curto. Galera, eu sempre tenho um sistema de montar o meu time de tiro curto, tá? Eu gosto de fechar a defesa com no máximo 2 times, tá bom? Outra coisa que eu sempre digo aqui, a liga de tiro curto pra mim, e isso vem dando certo pra mim, tá? O que eu faço? De 11 jogadores em campo, eu costumo apostar, né? No mínimo aí, eu aposto em 8 jogadores, né? Assim, que não são mais cotados pelo Cartola, e o restante eu coloco aqueles que são mais cotados pelo Cartola. Tá? Por quê? Eu preciso diferenciar. A liga de tiro curto, ela é isso mesmo. Ela é 8 ou 80. Ou você vai fazer 20 pontos, ou você vai fazer 120 pontos. Não tenha medo de arriscar. É assim que eu faço, é assim que tá dando certo para as pessoas que nos acompanham. Espero que dê certo para você também, tá? Teremos aí os 10 jogos nesse final de semana, lembrando para vocês que são 4 jogos aí no sábado, 4 no domingo, e teremos 2 confrontos na segunda-feira, tá? Que no caso é o jogo entre o Fluminense e o Atlético Mineiro, e também o América contra o Bragantino, tá? Falando aqui do jogo para vocês rapidamente, do Atlético Goianiense e a Chapecoense, tá? A probabilidade de vitória é para o Atlético Goianiense, de 45%. Você vê que como mandante, né, o time, você vê que não vem fazendo tantos gols, tá? Não tem uma média muito boa, mas se você pegar a Chapecoense, ela ainda não venceu. Então, por esse motivo, por esse resultado, dá para se fazer uma aposta em jogadores do Atlético Goianiense, tá? Grêmio e Bahia. Galera, esse confronto também é um confronto muito complicado de se pensar analisando em apostar. Até porque é o seguinte, eu gostaria até muito de fechar um dos meus times, né, com a zaga do Grêmio, tá? Porque o Bahia fora vem jogando mal, né? Não só jogando mal, mas é um time que até que cria bastante, finaliza bastante. Então isso daria tendência de boas pontuações para fechar uma zaga do Grêmio. Só que, por exemplo, o Juan, eu acho que joga o zagueiro, mas tá como improvável aí no Cartola. E o lateral, né, direito, o nosso mito Wanderson, ele tomou o terceiro amarelo e está suspenso, então não jogará. Talvez jogará o Rafinha. Eu não gosto do Rafinha,
Não sou muito fã do Rafinha, tá? Mas pode ser uma probabilidade aí pra se apostar. Você vê aí que jogando em casa o Grêmio tem uma probabilidade de 45% de vitória contra somente 10 do Bahia. Você vê que nos últimos 5 jogos o Grêmio teve aí, né, uma vitória exatamente contra a Chapecoense, né? Mas é um time que levou pouquíssimos gols jogando dentro de casa. Por isso que eu tô falando, pode ser uma zaga mais segura, tá? Você já pegando a Chapecoense, o Bahia nos últimos 5 confrontos também foi um time que marcou lá 2 gols, a média, lá embaixo, na rodada 7 e rodada 9. Você pegar a rodada 11, 13 e 15 fora de casa, né, só fez somente um gol. Então, analisando por esse lado, dá a entender que dá sim pra fazer uma aposta na zaga do Grêmio, tá? Outra coisa, falando do Grêmio, eu acho também muito interessante, né? O último confronto aí do Grêmio com o Cuiabá foi pela 5ª rodada, que foi atrasada. Teve um pênalti, quem bateu foi o Borja, tá? Então, é o segundo pênalti que o Grêmio sofre, né? E o Borja vai lá e converte. Então, pode ser que dê uma boa. Inclusive, eu vou passar pra vocês os dados aqui também de análise de arbitragem, tá bom? Juventude e Fortaleza, galera. Eu vejo pra esse confronto um confronto muito bom, muito bom. Eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê pra vocês, tá? A probabilidade do Fortaleza é maior, é de 45%, somente contra 10% aí do Juventude. Só que, é isso que eu queria falar pra vocês. Tirando o jogo entre, né, o último jogo aí entre o Juventude e o Atlético Mineiro, tá? Que o Atlético Mineiro venceu de 2-1, né? Você vê que o Juventude marcou em todos, né, em todos os jogos. E tirando esse jogo aí, há 5 rodadas atrás, jogando em casa, Juventude não tinha perdido ainda, tá? O Juventude mudou muito a tua forma de jogar. Agora vem jogando com 3 atacantes, né? 2 pontas e um centralizado. O time tá muito forte, sempre beliscando. Então, assim, tem probabilidades, mesmo de não ter o Peixoto, mas tem 3 bons jogadores de linha de frente, tá? Mas é um time que sofre muito na sua parte defensiva, tá? O Bragantino não, me perdoe, galera. O Fortaleza, você sabe, terceiro colocado, time muito bom. A média, logicamente, é maior jogando dentro de casa, mas mesmo fora de casa, você vê que venceu do Palmeiras, venceu do São Paulo, né? Teve aí 2 derrotazinhas aí, que foi contra o Ceará, que foi um grande clássico, contra o Atlético Paranaense também, empatou com o Grêmio. Só que é um time muito bom. Eu não confio muito, né, no SG do Fortaleza. Esse jogo pra mim sai gol de ambos os lados. Mas apostar no meio de campo do Fortaleza é uma boa, e também fazer uma aposta ousada no meio pra frente do Juventude, principalmente nos atacantes de ponta do Juventude, é uma boa pra essa rodada, legal? Vamos falar do Palmeiras e Cuiabá. O Palmeiras que deu um chocolate no São Paulo aí na Libertadores. Jogou bem demais, né? Os meninos estão jogando demais, né? Mas o que eu digo sempre do Palmeiras pra vocês? Se vocês pegarem os últimos confrontos, né? As últimas análises que a gente vem propondo aqui pra vocês, mostrando, você vê que o Palmeiras não é forte no teu ataque. Eu mal aposto nos atacantes do Palmeiras. Eu sempre gosto de apostar nos laterais, nos meio de campos, que são por onde vem saindo os gols, tá? E você vê aí 45% de chance de vitória, né, pro Palmeiras e somente 10% pro Cuiabá. Acho que o Cuiabá perde esse jogo, mas lembrando, o Cuiabá também é um time que joga aberto, é um time que gosta de buscar contra-ataque, trabalha muito pelas suas laterais, principalmente pela lateral direita. Então, assim, vai dar chance do Palmeiras contra-atacar. Isso é uma excelente aposta, tá? Então, assim, não é porque é o Palmeiras, é porque o time do Palmeiras vem bem, né? Não sabemos como virá o time do Palmeiras. Eu acho que não virá tão mesclado, né? As peças importantes estarão no time, sim, tá? E você vê que nos últimos 5 jogos em casa, o Palmeiras tem até uma pontuação boa, né? Teve a derrota aí pro Fortaleza, né? Mas ganhou aí do Fluminense, ganhou do Santos, né? Ganhou do Grêmio e ganhou do Bahia. E sempre numa média ali de 2 gols, 2, 3 gols. Então é um time que faz bastante gols, né? Você viu aí na Libertadores, foram 3 gols contra o São Paulo, tá? Você pegando o Cuiabá, nos últimos 5 jogos que jogou em casa, só teve uma vitória, que foi aquela contra a Chapecoense, e levou 2 gols, tá? E levou 2 gols. É um time, né, que tende a fazer gols também, mas a defesa do Palmeiras é uma defesa muito boa, tá? Então vale fazer uma aposta aí, principalmente no goleiro do Palmeiras. Ceará e Flamengo, esse jogo bastante interessante, né? Obviamente, pensando nos scouts, o Flamengo é bem favorito, vem demonstrando isso, goleadas em cima de goleadas, tomou uma goleada, mas depois se surpreendeu de novo, jogou bem, né? Ganhou bem magro ali 2-0 do Sport, mas é um time muito bom, muito ajustado, a gente sabe disso. Eu não sou muito convencido na parte defensiva. O Flamengo gosta de tomar um golzinho. Isso é uma zaga lenta, é uma zaga que demora, erra muito passe na hora da saída, né? E o Ceará é um time que gosta de apertar essas saídas de bola, tá? É um jogo que eu posso dizer pra vocês o seguinte: eu não confio na parte, né, de SG de ambas as equipes. Não confio. Mas assim, se você pegar do lado do Ceará, né, o Ceará é um dos times que mais empatou no campeonato, né? 0-0, 1-1, 0-0, 1-1, tá? É um time que empatou bastante. Então, se fosse pensar por esse lado, talvez eu vou fechar aquela zaga do Flamengo com os 9 jogadores de novo do Flamengo.
É válido? Com certeza. Mas o Ceará tem dois meio-campistas e um ponta muito bom, muito bom. E nos estudos que eu fiz hoje pro meu grupo, tá? O Flamengo é um time que cede bastante pontuação e desarme para meio de campo. Então, assim, vale fazer uma aposta nos jogadores do Ceará? Vale sim. Meio de campo. Do Flamengo, eu colocaria talvez lateral, né? Por causa de uma assistência, ou desarme pelo lateral esquerdo, e de meio de campo para frente. Tá? Lembrando que Bruno Henrique não joga, deve jogar ali provavelmente Pedro e o Gabigol, talvez entre o Michael, mas vai formar um excelente dupla de ataque. Vale fazer uma aposta. Os últimos 5 confrontos do Ceará em casa, você vê aí, ó, foi 0x0, 3x1, 1x0, 2x0, 1x1. Não é um time ruim, mas eu acho que assim, é um time que joga muito aberto, gosta muito de buscar, né, finalizar, contra-atacar. Então isso vai deixar o campo aberto, uma avenida imensa pro Flamengo. E o Flamengo gosta de jogar assim, tá? Então vale a pena. O Flamengo aí nos últimos jogos em casa, você vê que ganhou de 3x1 do Corinthians, 5x0 do Bahia, né? Perdeu pro Atlético Mineiro, ganhou do Cuiabá. Então assim, tem uma média boa, então dá para apostar, principalmente nos dois times, eu digo, do meio de campo para frente. Do Flamengo, eu não fecharia a zaga toda não, tá? Se você for, vai por tua conta. Eu colocaria talvez somente um lateral, né? Nem no goleiro eu confio muito, tá? Eu não confio mesmo sabendo que o Ceará é um time que finaliza bastante. Atlético Paranaense e Corinthians. Galera, jogar contra o Atlético Paranaense em casa é muito difícil, tá? É muito difícil, um time que joga muito bem naquele tapete, só eles se entendem ali, todo confronto que é jogado ali na casa do Atlético Paranaense é complicado, tá? E teve jogo agora no meio da semana, jogou muito bem, virou o jogo aí, foi 4x2, né, contra, se não me engano, a LDU, né, o time demonstrou muita força, é um time forte. Infelizmente, assim, totalmente diferente do ano passado, eu não confio muito mais na zaga, tá? Antigamente, no ano passado, no Cartola passado, o Atlético Paranaense tinha uma zaga excelente, era a mesma zaga praticamente, né? Mas se você pegar os laterais, são laterais, né, são os piores laterais de pontuação e desarme, tá? Só pontuam no scout de assistência e gol, só, tá? Eu já fiz esse estudo, então eu posso passar para vocês. Então eu não confio, tá, em fechar uma zaga. Talvez assim, pensando, é o Corinthians, tá, pode dar bom, jogar lá na casa do Atlético. O Corinthians melhorou muito, mas a gente tem que lembrar que as médias do Corinthians é melhor fora de casa, tá? Melhorou muito o seu meio de campo, a sua qualidade, né? Com a chegada dos dois meio-campistas, né? Com o Renato Augusto e o Juliano, né? Tem esse menino Adson, que é excelente, então, assim, um time bacana, tá bacana. Mas ainda não é um bom time. Eu ainda confio o seguinte: time perigoso no meio de campo, tá? Time perigoso no meio de campo. Vou fechar a zaga do Corinthians, cuidado. Por quê? É o que eu tô falando pra vocês. Os laterais e zagueiros do Atlético Paranaense não cedem pontuação e nem desarme para a parte defensiva, então não é uma boa. Talvez é um jogo de você pensar do meio de campo para frente, de ambas as equipes. Se você pegar aí o Atlético Paranaense, 4 jogos consecutivos marcou 2 gols, uma média de 2 gols por rodada, é alta, né? Já o Corinthians, você vê que marcou somente 4 gols, né? Também levou poucos gols, mas vai ser um jogo encroado, tá bem encroado isso aqui, tá? Boleiro, quem você apostaria? Talvez no Atlético Paranaense por jogar em casa. Lógico, se jogar, não jogar com o time todo reserva, né? Porque os últimos jogos que jogou com reserva, perdeu. Santos e Internacional. Galera, até o momento que eu estava gravando esse vídeo, o Santos estava perdendo na Sul-Americana, né? Mesmo aí dentro do Brasileirão, não vem nos conquistando muito. A gente vê que nos últimos 5 jogos, o Santos empatou com o Corinthians, perdeu para o Atlético Goianiense, aí teve uma vitória contra o Furacão, empatou com o Sport e lá embaixo, na 7ª rodada, venceu o Atlético Mineiro. Então, assim, é um time que vem, assim, muito em decadência. Você nunca sabe o que esperar do Santos, principalmente aí sem o Marinho, tá? Tem um momento que você pode falar, nossa, é o Santos. De repente você olha e fala, meu Deus. Já o Internacional melhorou muito, muito mesmo, né? Principalmente na sua parte de defesa, os seus laterais e também, né, os seus zagueiros. Falando em desarme, tá? O Bruno Mendes é um dos zagueiros que mais vem desarmando. Geralmente 2, 3 desarmes por jogo. Então se perdeu o SG é uma boa. O goleiro Daniel vem fazendo grandes partidas e trazendo boas médias de pontuações. Então é bem válido, tá? Se você analisar também, tá? A questão dos últimos confrontos, o Internacional veio legal, né? Essa média dos últimos 5 jogos, né, fora de casa, não é tão legal. A gente pega o Inter ainda numa área fragilizada. Mas se você pegar aqui, ó, nos últimos 2 jogos, né, ganhou de 4x2, ganhou de 4x0, né, empatou. Então, assim, cara, acho que até daria pra fazer uma aposta, assim, sabe, bem ousada, muita gente não vai fazer na parte defensiva do Internacional. Lateral direito do Inter, que é o Saraiva, tá machucado, então provavelmente deve jogar o Heitor. O Heitor é um bom pontuador, um bom desarmador e é um cara também que tem, ele se comporta muito bem na parte ofensiva, é um cara que cruza bastante, tem a tendência de dar assistência. O Yuri Alberto vem aproveitando, né, com muita liberdade esses cruzamentos, então vale fazer uma aposta no Internacional, tá bom?
Galera, faltando 3 jogos aqui, falando do Sport e do São Paulo. Né? O São Paulo perdeu aí na Libertadores pro Palmeiras, né? Dentro do Brasileirão, né? Fora de casa, tem aí somente 2 vitórias, né? Venceu a última aí fora de casa contra o Atlético Paranaense, vem de 2 vitórias consecutivas, mas ainda não é um time que nos agrada muito. É um time que sofre muito na tua parte defensiva, tá? É um time que erra muito, principalmente do lado direito da sua defesa. Então qualquer time que jogar pelo lado esquerdo é muito bom apostar contra o São Paulo, tá? É um time que sofre muitos gols de falta, de bola parada e de meio campista. Então, por exemplo, o Sport não é um time que me agrada muito, tá? Horrível. Mas, me perdoe quem torce pro Sport, eu tô falando estatisticamente, tá bom? Mas assim, galera, nos últimos 5 jogos do Sport em casa, jogar com o Sport dentro de casa é difícil. Um campo ruim, campo pequeno, cheio de buraco, é um time que encruado. A única coisa que eu vejo aqui, que eu indicaria pra vocês de uma aposta bem ousada, seria o lateral direito, né, do Sport. É muito bom trabalhar com esses lados direitos do Sport, vem tendo boas pontuações, tá? E quem sabe, se você pegar uma porcentagem de lei do ex dos jogos de 2021, está funcionando. E quem tá no Sport? Não sei se vai jogar, eu não lembro do contrato, mas eu acho que vai jogar sim, tá? Quem? Hernanes, tá? Então eu acho assim, o Hernandes é meio campista, né, joga ele como um segundo volante e tal, mas é um cara que bate falta, é um cara que joga muito bem de fora da área, chuta muito forte e o Volpe aceita essas batidas. Então já pensou? Então quer fazer uma aposta ousada? Vale a pena, tá? Então assim, eu até acho que o São Paulo pode ganhar, mas pra mim é um jogo ali de 1-0, 1-1, um negócio assim bem fechadinho, tá? Fluminense e Atlético Mineiro, tá? Fluminense nos últimos confrontos não vem bem, tá? Probabilidade maior de vitória pro Atlético Mineiro, vem jogando demais, é uma das defesas menos vazadas do campeonato, tá? Trabalha muito bem com os seus pontas, trabalha muito bem com os seus zagueiros, né? O Everton também, o goleiro, vem fazendo boas defesas, então assim, é uma zaga que daria pra apostar. Nos scouts que eu estudei, o Fluminense é um time que cedeu boas pontuações, tanto para laterais quanto para zagueiros. Então, acho que é válido sim fazer uma aposta no Atlético Mineiro, tá? Você vê que e bate mais ou menos o que eu tô falando pra vocês. Você vê que o Fluminense, nos últimos 5 confrontos jogando em casa, marcou somente 2 gols. 2 gols, tá? Então, é muito pouco. Se a gente pegar o Atlético, tomou só 4, tá? Mas se você pegar geral, né, dos últimos confrontos, tomou somente 2 gols também. Então, assim, é válido sim apostar no time do Atlético Mineiro. E aquilo que eu digo, gente, às vezes nós damos as dicas aqui, não é que eu não vou indicar um jogador pra você, principalmente no tiro curto, porque a gente sabe dos prováveis. Eu quero que vocês peguem as dicas dos nossos estudos, né? Porque, por exemplo, o ataque do Atlético Mineiro, a gente sabe que vai jogar ali provavelmente, né? O Vargas, o Hulk e o Savarino, são 3 excelentes a mais, todo mundo vai no Hulk. Faça uma aposta diferente, você tem o Vargas, né? Você tem o Savarino, né? Vai apostar muita gente de Nath Fernandes, tem o Zaratio, né? Tem o Alan, mas é horrível, mas é uma aposta, né? Sai um pouco das mesmas, é aonde você pode diferenciar o seu time no tiro curto, tá? Então eu apostaria no time de tiro curto pra fechar com uma zaga aí, do Atlético não quer fechar? Pelo menos vai com os 2 laterais, que tende a trazer boas pontuações, até porque o Fluminense trabalha muito pelas alas, né? E tende então a trazer pontuação para laterais, tá bom? Último confronto aí, tá? É entre o nosso querido América e o Bragantino. Lembrando que o América é um time que nos últimos 5 confrontos em casa só teve aí 2 vitórias, né? Um time de fazer pouquíssimos gols em casa, mas também sofre pouquíssimos gols. Já o Bragantino, a média do Bragantino jogando fora de casa é melhor do que dentro. Se vier um time misto, né, ou não poupar, tem grandes chances de vencer esse confronto. Tá? Existe excelente peças para apostar. Principalmente eu faria uma aposta do lado direito do Bragantino e no meio de campo. Muito viável porque o América cede pontuação para os laterais, tá? Tende a ceder também finalizações. E o Bragantino é um time que finaliza bastante, tá? Já na parte defensiva, eu tenho um pouco de receio, porque o Bragantino é um time que gosta de sofrer gols, né? Se a gente pegar, tudo bem, não tomou tanto, mas se você pegar aí, né, os últimos 4 confrontos, tanto dentro quanto fora de casa, sofreu 3 gols, é quase um gol por rodada. Tá? Jogando fora de casa, sofreu aí 4 gols, quase 1 por rodada. Então, assim, é um time que sempre vem levando um golzinho. Talvez, pelo lado estatístico, o América não é um time de tantos gols assim, até pode ser que seja uma aposta ousada, né? Colocar 2 jogadores ali, ou no máximo ali, fechar uma linha de 3 na parte defensiva do Bragantino, tá bom? Galera, antes de dar uma continuidade aqui pra vocês, eu quero passar uma coisa bem interessante, né, na questão de arbitragem. Por quê? Isso influencia muito na hora da gente escolher um batedor de pênalti, né, e também a questão de cartões. Então, por exemplo, jogos que tendem a ter uma grande chance de pênaltis,
Tá? Então vamos lá, nós temos o jogo do Grêmio contra o Bahia, tem um grande número bom aí para dar um pênalti, tá? Então já sabe ali, ó, vai apostar, é Borja e Gilberto, né? Outro jogo que tem mais 3 jogos, tem mais 4 jogos aqui que tende a ter boas pontuações para pênalti, tá? O jogo entre Juventude e Fortaleza, né? O jogo que tem, assim, a maior base para dar um pênalti, a gente já conhece até esse árbitro, é o Leandro Pedro Voaden. Ele adora dar um pênalti, então se sair pro Flamengo, Gabigol tá na área, hein? Então, olha lá, são aí quase um cartão por jogo. Um cartão não, um pênalti por jogo. É muito alto, então tem uma tendência grande, tá? E também os confrontos aí, você pode pensar entre o Atlético Paranaense e o Corinthians, tem uma grande chance de pênalti, Santos e Inter, e também tá, do América contra o Bragantino, tá bom? Então, esses jogos têm a tendência de ter pênaltis, tá? Galera, eu vou mostrar aqui algumas... eu passei para vocês, na verdade, né? O que eu quero dizer para vocês aqui? Eu vou passar uns dados aqui para vocês. Eu não vou indicar jogadores para vocês, tá? Porque, como eu falei para vocês, eu passei os confrontos aqui e acho que a escolha é muito válida. Então, eu vou passar um dado aqui para vocês, bem interessante, que pode ajudar vocês na hora das apostas. Vamos lá? Galera, o que eu quero passar pra vocês é justamente isso. Isso aqui são dados não do Cartola, mas sim do Brasileirão, que é muito importante pra nós, tá? Então vamos lá. Pontuações em casa e fora. Você vê os times que vêm pontuando bastante, né? Dentro de casa, tá? Você vê que é o Atlético Mineiro, Palmeiras, o Fortaleza, o Flamengo, tá? São times muito fortes jogando dentro de casa. Times jogando fora de casa, né? Com boas pontuações. O Atlético Mineiro, o Bragantino, o Atlético Goianiense, né? E o Corinthians. Tá? Piores times com pontuações, tá? Nós temos a Chapecoense, o Grêmio, o Sport, o América Mineiro e o Cuiabá, tá? São tendências de times aí com pontuações hiper baixas, tá? Tanto jogando em casa quanto fora. Tá? Essa linha branca quer dizer que é casa, linha verde fora, tá? Outros dados aqui, ó. Porcentagem em gols, tá? Gols marcado e média de gols, tá? Eu vou te falar aqui pra vocês. Os 5 melhores times com melhores médias de fazer gols, tá? Nós temos o Flamengo, o Palmeiras, o Bragantino, o Fortaleza e o Atlético Mineiro. Você vê que o Flamengo é o time que tem quase 2 gols por partida. Isso tanto dentro como fora de casa, tá? Isso é geral. Mas você vê que ataque do Palmeiras, Bragantino, Fortaleza, Atlético Mineiro sempre serão, né, bons ataques para se apostar. Agora, olha só, né, os ataques mais fragilizados. Sport, Grêmio, Juventude e Fluminense. Abaixo de 1 gol por média. Então, são times que tendem a marcar muito pouco. Então, apostar contra esses times para tiro curto é uma excelente aposta, beleza? Vamos lá, gols em casa e fora, tá? A gente vê que os times que mais fizeram gols dentro de casa, tá? Nós temos o Palmeiras, o Flamengo, o Fortaleza e o Atlético Mineiro, tá? Times que marcaram bastante gols dentro de casa. Fora de casa, nós temos aí o Bragantino, nós temos o Flamengo, o Palmeiras, o Internacional, tá? E o Atlético Paranaense, tá? Agora, olha de novo, times com pouquíssimos gols, jogando em casa, tá? Isso é importante na hora de você apostar num time de visitante, tá? Sport, né? Fluminense, Grêmio, Chapecoense, Atlético Goianiense, são times que marcaram pouquíssimas vezes quando jogam em casa. E jogando fora de casa, o Ceará, né? O Juventude, o Grêmio e o Sport. São times que fizeram pouquíssimos gols. Então, analisando por esse lado, né, times ao contrário desses que nós acabamos de dizer, são bons para fechar uma zaga aí, como nós já citamos, tá? Jogos em que marcou gol. Cito 2 times fortíssimos, que provavelmente em todos os jogos vai fazer gols. Você vê que Atlético Mineiro e Fortaleza é batata, tá? Aí eu coloco 3 times aqui para vocês, tá? Que é muito válido. Palmeiras, né, o Palmeiras, o Bragantino, o Atlético Paranaense e o Flamengo, que tem uma média acima de 78%, tá? Então são times que têm a tendência muito grande de marcar gols. Agora você vê que Grêmio e Sport, horrível, muito mais pensando no Sport, tá? Média de gols, tá? Marcados. Então você vê que Chapecoense, Grêmio, Sport, Fluminense, América Mineiro são times que a gente pode analisar, né? E apostar na defesa contra esses times, porque marcam pouquíssimos gols, inclusive fora de casa, tá? Fora de casa existe uma gama de times que marcam, tem uma porcentagem abaixo de até meio gol por rodada. Nós temos aí, ó, Ceará, né? Nós temos aí o próprio São Paulo, o Sport, o Grêmio. São times que têm a tendência de marcar muito poucos gols quando joga fora de casa. Agora, a média de gols quando joga dentro de casa, você vê que o Atlético Mineiro, Palmeiras,
Fortaleza tem uma média de mais de 2 gols por partida. Isso é excelente, tá? Já fora de casa, Flamengo tem uma média de mais de 2 gols por partida. Isso jogando fora de casa. Excelente, tá? Então se você pegar, por exemplo, aqui, justamente aí, né, o ataque do Flamengo, né, contra o Grêmio, perdão, contra o Ceará, é uma boa aposta, tá? Gols sofridos, tá? Times que menos sofrem gols. Aí lá vai para quem vai fechar uma parte defensiva, tá? Atlético Mineiro, né? Sport eu não confio, galera, tá? Eu vou pular, tá? Mas ó, Atlético Mineiro, talvez o Corinthians, o Fortaleza, né? O Palmeiras são times bons para essa rodada, tá? Principalmente leva-se a crer que o Atlético Mineiro para mim é uma das melhores opções para fechar uma zaga, tá? Gols sofridos em casa. Olha os times que menos sofreu gols, tá? Em casa foi o Sport, o Atlético Mineiro, o Santos, tá? Pouquíssimos gols. Você vê, e olha só, Chapecoense, Bahia, Inter, Corinthians, Flamengo, né? O próprio Bragantino, jogando em casa são times que levam muitos gols. Fora de casa, os times que mais sofrem gols, Chapecoense, Bahia, América, Santos, né? São times que tendem a tomar muitos gols, tá? Então isso são dados bastante importantes aí para nós, tá? Porcentagem de gols, de jogos sem sofrer gols. Você vê que o Atlético Mineiro, Fortaleza, Atlético Goianiense são times bons, sofrem pouquíssimos gols. Então, isso está nos ajudando a fechar uma zaga, hein? Gols sofridos em casa. Olha só. Em casa, o Santos é o time que menos sofreu gols. Aí tem o Sport, né? O América, o Atlético Mineiro e o Fortaleza. Esses times tomaram poucos gols jogando em casa. Fora de casa, o Santos já toma muito gol, o América já toma muito gol. Aí você vê que o Atlético Mineiro permanece com uma zaga boa. Outra zaga boa que pode se apostar é a do Corinthians, tá? Pela porcentagem. Outra zaga boa, em média, tá? Que dá para se fazer uma aposta. Eu falei, eu não sou fã da zaga do Ceará, mas quer fechar uma zaga diferenciada? Pelos números estatísticos, dá para fechar, tá? Gols sofridos por mando, tá? Olha só, nós temos aí Santos, Sport, América Mineiro, Atlético Mineiro e Fortaleza. 5 times que poucos tomaram gols, tá? Como mandante, tá? Gols sofridos fora. Quem joga fora de casa e toma pouquíssimos gols? Corinthians, Atlético, Flamengo e Cuiabá e também o Palmeiras. Beleza? Aproveitamento em casa. 4 times que eu levanto aqui para vocês, bons para se apostar, porque tem um grande aproveitamento em casa. Fortaleza, Atlético Mineiro, Palmeiras e colocaria aí o Flamengo, tá? Aproveitamento fora de casa. Atlético Mineiro, Bragantino, Flamengo, Palmeiras. São times que têm uma média muito boa de aproveitamento fora de casa, tá? E dentro de casa, os piores aproveitamentos, Chapecoense, Grêmio, América, Santos e Ceará, tá? Uma pontuação porcentagem muito baixa esperada. Aproveitamento em casa, os piores, tá? Chapecoense, Sport, Grêmio, Corinthians e Bahia. Beleza? Então, galera, passei alguns dados rápidos aqui para vocês, tá? Eu quero mostrar meu time para vocês e finalizar com vocês. Bora lá? Galera, voltando aqui, como que eu formei o meu time, tá? Estou indo de 3-4-3. Eu fechei aí uma zaga, né? Com 3 defensores do Atlético, porque tudo nos indicou a isso. Vou fazer uma aposta em um zagueiro do Grêmio. O Juan, por enquanto, tá aqui como dúvida, mas acho que ele joga, é um excelente jogador. Vamos checar até o sábado. Fechei um quarteto que tende tanto a desarme quanto a pontuação. Então, eu tenho Praxedes, o Ederson e o Terans. E o Hernandes. Vou dizer o porquê. Praxedes vem finalizando muito de fora da área, tá? O Ederson, para desarme. E é um cara também que finaliza. Hernandes é a minha aposta, lei do ex. Terans, finalizador, dá muita assistência e faz gols. Então, vou fechar assim. Meu ataque, vou dobrar o Atlético Mineiro e colocar o Gabigol pensando no pênalti, na grande chance de ter um pênalti nesse confronto, tá? O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, nós passamos algumas indicações. Então, assim, as zagas que eu vejo que dá pra fechar, né, é exatamente do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Grêmio, tá? Uma aposta no Corinthians, entendeu? E também uma aposta bem ousada assim, lá no fundo, se você quiser pensar no Atlético Goianiense, vendo a tendência da Chapecoense, né, ser o pior time do campeonato, tá? Então, galera, faça isso. Você viu que o meu time, eu fiz uma mesclagem aqui, não muito, né? Expliquei por que eu montei o time, qual foi a forma que eu montei. Então pense direitinho, com muito carinho, nos dados
estatística que nós passamos, tá? Eu não vou indicar os jogadores aqui pra vocês, porque eu acho que vocês são super inteligentes, manjam demais, né, e sabem escolher. Eu quis passar só aquele estudo básico pra vocês lembrar. Ah, o Boleiro falou que a zaga do fulano é bom assim, então bora lá. Ah, a zaga do outro fulano é bom assim, bora lá, entendeu? A opção do jogador é sua, tá? Então, obrigado por tudo, obrigado por ter ficado conosco até esse exato momento. Um grande beijo, uma ótima semana, fiquem com Deus e fui!